Mais uma análise hoje, GCRA 11, um dos primeiros e um dos piores fiagros aí da Bolsa da Galápagos. Vamos dar uma olhadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório de agosto, a gente pode ver aqui que os caras consideram que o patrimônio líquido, o valor patrimonial aí da cota é de 8,6, sendo que na realidade não é, vou explicar logo em seguida. Mas o fundo pagou 0,67 em referente ao mês de agosto e distribuiu esse rendimento em setembro, que dá um yield aí no valor da cota de 13%. É um dividend yield de 3%. Aqui, interessante, comentários do gestor. O que acontece? Antes do fundo começar a dar as merdas, a dar os calotes ali, a dar os atrasos, não tinha o comentário do gestor ele era até interessante. Depois que deu ali o primeiro calote, o segundo calote, foi o Castilhos e os três irmãos, se eu não me engano, aí eles começaram com essa baboseira do, o GCRA 11 foi iniciado em agosto de 2021, um dos primeiros fiagros da Bolsa, que tipo, foda-se, entendeu? Não faz sentido o cara colocar isso daqui em todo o relatório, não faz sentido, porque aí você pula, é óbvio que você pula, porque você já leu aquela merda. E aí, aqui ele comentando, a única parte boa do comentário do gestor é ele falando aqui que no mês de agosto teve ali o pagamento dos juros e da amortização de 20% do CRA da Portal Agro, que inclusive pediu recuperação judicial, inclusive tem o documento aqui, que a Portal Agro pediu a recuperação judicial, teve um stay period ali, né, um período de congelamento de tudo, que né, nada pode ser executado, nada pode ser feito, além de uma proteção patrimonial ali, de 45 dias, só que olha que interessante, mesmo pedindo a recuperação judicial e teoricamente, poxa, a partir do momento que você pede recuperação judicial, você não vai pagar mais ninguém, pelo menos não durante aquele período. E se for pagar, vai pedir um perdão ali da dívida, vai ser um pouco que nem Americanas. Só que o que acontece como esse fundo, a dívida que o CRA da Portal Agro, ele é semestral, né, tanto o pagamento de juros quanto de amortização, ele é semestral, pro GCRA 11, a Portal Agro está adimplente. Por que ela está adimplente? Porque a parcela que ela tinha que pagar, o valor que ela tinha que pagar, os juros que ela tinha que pagar, ela pagou, que é referente a agosto. E aí agora a próxima parcela, que é em fevereiro, aí se ela não pagar essa parcela, aí ela fica inadimplente, ou seja, não pagou. Mas enquanto não chegar a essa data, e ela pagou essa de agosto, ela está adimplente, mesmo que esteja em recuperação judicial. Agora, a esperança do cotista do fundo é que aconteça tudo bem nessa recuperação judicial da Portal Agro, para que quando chegue fevereiro de 25, esteja tudo certo aqui. Mas é provável que do jeito que os CRAs do GCRA 11 eles rolam, provavelmente vai ser mais uma notícia negativa lá em fevereiro para quem é cotista do fundo. Aí ele conta aqui do CRA da Rovares, que não significa muita coisa, que acabou uma operação e ele iniciou outra, e surubada boa. E aí, olha que interessante, aqui no relatório ele diz que a carteira do fundo está 73% em CDI mais 5,6% e 26% em IPCA mais 10%. Eu gosto daquela tabela da RBR, que eles falam o seguinte, o spread de CDI até mais 3, ou seja, CDI até mais 3 é um fundo high grade. Você pode considerar ali uma dívida, uma dívida, né? Um título high grade. Passou de mais 3 ali no spread do CDI, então CDI mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, a gente está falando de um high yield. Ele perde um pouco a qualidade para pagar mais. Já em IPCA, é a mesma coisa, só que no spread. Então, se o título do Tesouro está pagando IPCA mais 6, até um spread até mais 3, ou seja, IPCA mais 9, mais 3 de spread, a gente falaria de um high yield ali. Passou para mais 10, a gente está falando de até mais 9 é um high grade, se passou de 9, virou um 10 ali, é high yield. Então, você pode ver que é normal até na indústria de fiagros todas as dívidas serem high yield, ou seja, são dívidas de menor qualidade, mas que pagam mais se pagarem, né? Então tem que analisar muito bem isso num fiagro, que é um fundo aí mais high yield. E aí aqui ele conta das atualizações de créditos. É incrível, impressionante como esse fundo não conseguiu nada em mais de um ano fazer nada. Todas as recuperações judiciais, os calotes, as dívidas, nada foi feito, nada, absolutamente nada. E aí ele quer ficar contando, não, a gente tem a garantia, não, que tem um aval dos sócios, só que na hora de executar, nada acontece. E aí aqui no CRA das Três Irmãs, olha que interessante, eles tiveram ali, eu não lembro se foi 90 ou 180 dias, para fazer a blindagem patrimonial, que foi o período ali do stay period deles. Passou esse período, aí era a hora de acertar a conta. Só que não, aí os devedores eles decidiram prorrogar por mais 180 dias, mais 6 meses, e a juíza ainda deferiu, falou, não, tudo bem, pode fazer, fica à vontade. Até dezembro desse ano, fica à vontade para não pagar ninguém.
Então, e a Galápagos é interessante, porque ela não fala nada sobre isso, ela não explica nada, ela não dá um cronograma, ela não dá nada, ela só fala o que aconteceu. Que, tipo, isso aqui eu encontro na internet, isso aqui tem no site da securitizadora, tem em qualquer lugar. Mas aí eles só falam o que aconteceu, não dá nada, não dá nada. E não faz nada também. Né? Eu tenho uma analogia muito interessante aqui pro GCRA, que ele é aquele filho maconheiro, ele é aquele filho que fez tanta merda, que não tem mais volta, e aí foda-se, você deixa ele lá. Deixa ele lá, não, foda-se. Ah, eu sou a mãe dele, foda-se. Ah, prejudica a minha imagem, foda-se. Só deixa lá, deixa ele lá, não esquenta a cabeça com isso não. Parece que é isso, porque eles não estão nem um pouco preocupados, pelo menos não parece, em resolver essa situação. Tipo assim, tá dando calote lá, foda-se. Deixa lá, o cotista que tá pagando mesmo, foda, tá lá. O patrimonial a gente tá ganhando, né? Que a gente considera 88, o valor patrimonial, então boa. Faz a festa, torcedor brasileiro. E aí aqui tem o da Mitre também, mais um CRA que tá ali inadimplente, né? Tá em recuperação judicial. E olha que interessante, eles falaram aqui que, poxa, nossa gestora, junto com os demais credores, tá avaliando a possibilidade de venda dos terrenos que tem ali na garantia, junto com a venda da empresa, já que a empresa, a Mitre tá procurando ser comprada ali, tá querendo ser vendida. A gente está querendo vender as terras também, estamos procurando opções. Só que na hora que você vai ver, eles nem têm essa terra ainda. Você pega aqui o informe mensal, aí direito sobre bens imóveis. Então tem terreno, imóveis, não sei o que. Tem zero. Então assim, eles estão querendo vender algo que eles ainda não têm. E não é como se tivesse escrito, não, tal dia vocês vão ter direito a esse terreno e acabou. Não, eles não têm nada, não tem nenhuma projeção, não tem nenhum cronograma, não tem nada. Ou pelo menos eles não passam para o cotista, que é o dono real do ativo. E não tem nada e eles querem vender algo que não tem. Isso não faz sentido. Então parece que é só uma encheção de linguiça ali pra tipo, acalmar quem tá aterrorizado. Porque, porra, esse fundo aqui é um filme de terror, é Hitchcock na veia. O CRA Castilhos também, que desde o mês passado, desde o relatório de julho, tá com um problema aí nesse mês, dizendo o fundo. Ele pediu a recuperação judicial, protocolou, não sei o que, foi aceita, não sei o que. E aí deu ali um tempo pro fundo de 90 dias para, né, o stay period. Não, isso aqui o cotista vai aprender tudo sobre recuperação judicial com esse fundo aqui, mais que com Americanas. E aí olha que interessante, o CRA, ele não é para ser considerado na lista de recuperação judicial, ou seja, é para ele ficar de fora. Então, porra, eu tô em recuperação judicial, mas mesmo assim eu ainda tenho que pagar o CRA, e se eu não pagar, eu vou arcar com o que eu disse que eu daria de garantia. Só que a Castilhos falou, e se eu colocar esse CRA como não extra concursal? E se eu colocar ele como que se eu tiver em recuperação judicial, eu não tenho que pagar ele? E foi o que eles fizeram. E aí o fundo fala, poxa, isso não é certo, o CRA é extra concursal, não está sujeito ao processo de recuperação judicial. E deu um problema de áudio aqui, inclusive eu acho que Deus não quer que eu grave isso, porque eu gravei um vídeo, deu errado, duplicou o som, aí tava gravando aqui, caiu o som, tá tendo um problema fodido com o som. Mas, voltando, como eu estava falando, o fundo nunca executou nenhuma garantia. E aí, quando ele escreve para mim, com isso será necessário impugnar a inclusão do CRA, parece que, de novo, voltando à analogia do filho maconheiro. Tipo assim, olha, ele fez merda, mas tá, vai deixando. Tipo assim, será necessário. Pra mim, o fundo, eu que sou cotista, eu que tô botando dinheiro no bolso dos caras, tinha que falar, olha, aconteceu isso, os caras colocaram como não extra concursal, é extra concursal, a gente já entrou com pedido, já mandamos ali a questão do processo, como é que vai ser, não sei o que, cronograma é esse, até X data a gente quer executar essa garantia e ela vai estar executada. Pronto, acabou. Porque aí eu tenho muita mais segurança. Inclusive eu vou dar um próximo tópico ali, que eles colocam um panorama setorial, mas foda-se o panorama setorial quando eu só tenho atualização de como é que tá os CRAs a cada um mês, e aí eu, porra, ansioso, né, pra ver se executou alguma coisa, não sei o que, pra ver se a cota do fundo sobe, mas não, tipo assim, passa um mês e tá na mesma coisa, não, tá seguindo de acordo com o cronograma, o prazo tá dentro do esperado, mas eu não sei quanto que é o prazo esperado, e aí como é que eu vou saber como é que eu vou lidar com esse fundo se eu não sei nada? Tipo assim, eu tô perdendo 50% do meu patrimônio. Não é que eu tô perdendo porque a ação caiu por um motivo de Covid. Não, eu tô perdendo 50% do meu patrimônio porque os caras estão entrando em recuperação judicial e eu não sei quando eu vou recuperar isso. E aí não tem nada. E aí, tipo assim, o que adianta eu colocar panorama setorial? Qual que vai ser o preço da soja? Qual que vai ser não sei o quê? Se foda-se, porque o preço da soja daqui 2 anos. Daqui 2 anos o fundo vai existir? Porque se em quase 2 anos ele tirou 50%, nos próximos 2 anos ele tirou mais 50%. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, voltando ali, tem o CRA da Schenkel, sei lá como é que chama essa porra, que
o CRA ele teve o vencimento antecipado, os credores decidiram por um vencimento antecipado, já que ele ficou inadimplente em relação à última parcela que ele tinha que pagar e ele acabou não pagando. Enfim, aí tem a porra do panorama setorial, que foda-se, porque não muda nada. E aí tem aqui a DRE, o resultado segue estável, e aí aqui agora no mês de agosto ele pegou 0,03 centavos ali para reserva, porque ele espera que o IPCA seja zero, então o pagamento seja menor e não sei o que, e ele pegou uma reservinha minúscula ali. E aí a cara de pau, pra mim, a pior de tudo, assim, além da parte de não ter nada, tipo assim, você perdeu os 40% do meu patrimônio, como é que você vai recuperar isso? Não fala nada? A performance. Os caras vêm me falar que desde o IPO teve um ganho patrimonial de 31% em referente à cota de 96. E aí, enquanto isso, o DI em 39 e o MB5, IPCA aí, né, em 35. Só que, primeiro, então, só no patrimonial do fundo eu tô perdendo pro CDI, pro DI, pro IPCA e pro IMAB5. Só que essa é a pior parte, porque esse 31% aqui do patrimônio inicial não é real. Por quê? Preço de emissão, 100. Aí tira o 3 de custo de oferta, que é um pouquinho caro, mas tudo bem. Aí chega lá, patrimônio inicial, 97. Aí variação de patrimônio, ou seja, na marcação ao mercado ele já perdeu R$10 sobre a cota, então já perdeu 10%. Aí em rendimentos distribuídos, mais 40, top. Só que aí se você for ver o fundo, esses 40% que foi distribuído de rendimento, o fundo tomou recuperação judicial, tomou calote, tomou não sei o quê. Então, hoje, ou o cotista está perdendo dinheiro, ou ele está no 0 a 0. Se ele tiver no 0 a 0, ele ainda está perdendo para o DI e para o IMAB5, que pagaram 40% quase. Ou seja, você está perdendo 40%, você não está ganhando 31%, você está perdendo 40%. 40% não, porque ainda tem mais um pouquinho aqui, mais 10% de marcação ao mercado. Porra, você está tomando um fumo ali de quase 50%. Tirando a cota do fundo, que caiu mais que isso. Então, porra, falar que o cara tá ganhando 31% quando ele só tá se fudendo... Tipo assim, a melhor das hipóteses é o cara tá no 0 a 0. E isso ele tá perdendo 40% em relação ao CDI. A pior das hipóteses é o cara tá aqui, ó. Perdendo 200% em relação ao CDI. Então, assim, não faz sentido nenhum você colocar isso. E aí, inclusive, tem aqui a carteira consolidada. Você pode ver ali que das 7 maiores posições... Então, vamos lá. Castilhos, Rovares, Mitre, Portal Agro e Três Irmãos. E aí tem a Multitrans e a Riad. Dessas 7, presta atenção, dessas 7, 5 deram algum problema. Então, porra, a Riad e a Multitrans não deu, até agora. Só que a Rovares também, entre aspas, não deu, mas deu uma surubadinha ali, que dá pra ver que ele trocou. Terminou um, ele já colocou outro, não faz sentido ter essa confiança toda diante do fundo. Vou deixar como ruim, tá? Mas pode ser neutro pra você. Mas mesmo assim, de 7, 4, porra, maior parte do fundo deu problema. Ou seja, as maiores posições que ele escolheu, a Três Irmãos, a Castilhos, a Mitre, a Portal Agro, todas elas deram problema. Porra, que seleção é essa? E inclusive, tem aqui, exposição por subordinação. Única e sênior. O que é única? Porra, é uma dívida que o credor ali, o devedor, ele só tem uma série, então ele vai pagar para todo mundo igual. Já quando é sênior, aí tem a sênior, tem a mezanino e tem a júnior. O cara que é sênior, ele vai receber primeiro que o mezanino, o cara que é mezanino vai receber primeiro que o júnior. Faz sentido. Ou seja, o cara sênior é o prioritário junto com o cara que é único. Quando a série é única, só também todo mundo vai receber do mesmo tanto. Já o cara que pega, por exemplo, uma série júnior, ele é o cara que mais vai se fuder. Por isso ele pega normalmente um rendimento maior quando tem esse rendimento. E a mesma coisa funciona. Porra, série única e sênior. Aí você fala, não, beleza, ok, bom. Só que se você não recebe, porra, não adianta nada ser sênior e única. E aí aqui tem a exposição pro prazo médio. E o que impressiona é porque maior que 2 anos e meio é só a duration. Maior que 2 anos e meio é só 10%. Ou seja, você está falando que o Fiagro é um Fiagro, fundo de agro, que nasceu ali perto do El Ninho. Ou seja, para pegar dívida com agro. Pegou uma dívida com a duration extremamente baixa, num raio de fudido. No El Ninho, no agro, não sei o que, com um prazo pequeno para pagamento, com uma taxa gigante. E você esperar que isso desse certo é um absurdo. E o fundo fazer isso é um absurdo mais ainda, porque, pô, o cotista, o cara é leigo, pô. O cara vai ali, Fiagro, oba, legal. Agora, o gestor desse fundo, que ganha milhões para fazer isso, o cara fazer essa sardinhagem aqui é complicado, pô. Enfim, não tem muito mais o que falar, não vale a pena gastar muito tempo com o GCRA.
já que é um dos piores fundos da Bolsa, eu vou ter que reiterar isso. Inclusive, eu era cotista, admirava Galápagos, não sei o que, achava legal. Inclusive, já conversei com o pessoal lá, mas depois disso, depois do GK não tem como. E aí, aqui é uma parte, só para terminar, é a política de investimentos. O cara coloca ali, Galápagos, qual que é a nossa política? A gente origina o crédito, aí a gente analisa a empresa e estrutura a operação de crédito, e depois faz um monitoramento. E tudo isso para dar 50% de prejuízo? Porra, não coloca isso daqui. Coloca, porra, o cronograma aqui para recuperar o Cracastilhos é esse, não sei o que, o processo tá nisso, a gente tá fazendo isso. Mas não, com isso será necessário. Não é tipo assim, nós vamos fazer, estamos fazendo, não, será necessário. Porra, eu sei que é necessário, eu tô tomando prejuízo. Mas enfim, se você gostou do vídeo, se você acha que te ajudou em alguma coisa, deixa aí nos comentários qual que é o próximo fundo ou fiagro que você quer ver aqui, e aí também pode se inscrever no canal.